Você quer aprender a ferramenta de comunicação corporativa mais importante do século? Eu sou o Lucas Bianchini, sócio da Conexão Talento, um dos facilitadores do Lidera, e hoje a gente vai falar desse tema que dentro de empresa é sempre um tabu. É impressionante, toda empresa que a gente entra tem sempre a questão, a gente pergunta para o líder: você sabe o que é feedback? Costuma ter isso na sua rotina? E ele fala: sim, aqui na equipe adora feedback, a gente tem esse canal sempre aberto. E quando a gente pergunta para a equipe, a gente recebe a resposta contrária. A equipe normalmente fala: feedback? Hã? Não sei nem o que é isso. Meu líder nunca me dá feedback. Então, a gente percebe que feedback é um problema. É uma ferramenta que é muito poderosa para gerar alinhamento, para gerar conexão, para gerar desenvolvimento do time, e a gente vê que muitos gestores ainda não conseguem colocar isso em prática. A definição de feedback, ela é relativamente simples. É basicamente o retorno sobre o trabalho de alguém. Só que tem um porém aí que é muito importante, que é o comportamento. Quando você dá um retorno sobre o trabalho de alguém, simplesmente porque ela errou algo, isso é basicamente um toque. Você pode até dar um nome de feedback, mas um feedback estruturado mesmo, ele tem um comportamento causador daquele feedback. Sempre. Porque aí sim você tem uma possibilidade de desenvolvimento. Aí sim você tem uma possibilidade de melhoria daquela ação. Então, identificar qual é esse comportamento que causou o feedback vai ajudar você, gestor, a conseguir estruturar esse feedback com a técnica SCI que a gente vai apresentar hoje aqui nesse vídeo. Vou tentar adivinhar aqui, talvez a sua maior dor hoje. Gestão do tempo. Você não tem tempo. É verdade? Você tem dificuldade de conseguir ter tempo para dar feedback, né? Infelizmente, isso é a dor de muitos gestores. Realmente, você ser gestor exige que você tenha que dividir o seu tempo em muitas frentes. Mas o feedback é uma das principais recomendações se você quiser ter mais tempo. Porque com o feedback a gente consegue desenvolver a equipe. Com o feedback a gente consegue mostrar o caminho que você, enquanto gestor, espera da sua equipe. Então, dedicar tempo ao feedback é dedicar tempo a abrir tempo na sua agenda. Tenha certeza de que se você tem uma equipe que está o tempo todo trocando feedback e de forma bilateral, você construindo feedback para a sua equipe construindo feedbacks com você e a própria equipe construindo feedbacks entre si. Isso vai fazer com que o seu time esteja muito mais alinhado, que ele se desenvolva numa velocidade maior, e isso vai liberar tempo na sua agenda para que você possa estruturar feedbacks ainda melhores e conseguir desenvolver mais a sua equipe. Um erro muito comum que a gente vê em muitas empresas é a questão da frequência do feedback. Muita gente associa o feedback à avaliação de desempenho e acha que essa prática tem que ser feita de forma anual ou semestral. Existem dois modelos de feedback que é importante a gente diferenciar aqui como práticas bem distintas. Um é o feedback pontual, que o ideal, inclusive, é que ele aconteça o mais próximo possível do caso que gerou a necessidade desse feedback, né? Óbvio que se a pessoa está ali nervosa, talvez ansiosa naquele momento, você pode esperar um pouco aquela energia baixar, mas o quão mais próximo você conseguir fazer da situação, melhor. Mais efetivo esse feedback vai ser. E o outro formato é o feedback dentro da avaliação de desempenho, que é uma ação que é feita de forma anual, às vezes semestral dentro da sua empresa, e que sim, normalmente ao final da avaliação de desempenho a gente tem uma conversa ali entre o líder e o liderado, uma one-on-one, que o líder pode sim construir um feedback bem mais estruturado, olhando para um panorama anual ou semestral. Só que esse momento não é para você guardar todos os feedbacks que você deveria ter dado ao longo do ano. Senão essa reunião vai ficar uma grande, uma reunião que não vai ter um objetivo claro, que vai ficar sem exemplos concretos, que vai ficar sem uma melhoria rápida. Então você tem que dividir isso em dois momentos na sua rotina. Ter o momento do feedback como algo contínuo, semanal, diário, mensal, não tem a frequência certa, é o mais próximo possível da situação que ocasionou esse feedback. Imagino que você já tenha ouvido falar sobre várias técnicas de feedback. Uma muito famosa é a feedback sanduíche, que foi uma técnica muito utilizada nos últimos 10, 20 anos. E hoje a gente acredita aqui no time da Conexão que a técnica SCI é uma das mais efetivas para conseguir ter um feedback estruturado. Por quê? Porque ela traz objetividade e, de forma concreta, deixa claro o que você espera que aquele colaborador mude após o feedback. Coisa que em outras técnicas não fica tão claro. O feedback sanduíche mesmo, que tem essa ideia de você trazer algo bom, depois algo ruim, depois algo bom, acaba mascarando e tentando disfarçar o que é um feedback, que não é algo ruim, é algo muito bom. E não, um feedback é você, enquanto gestor, enquanto gestora, tá parando o seu tempo que é precioso,
para dedicar tempo à sua equipe para que essa pessoa melhore. Então, seu time precisa entender que se você está dedicando tempo a isso, você acredita no desenvolvimento dessa pessoa. E isso é muito valioso. Então, o feedback não é para ser escondido, não é para ser disfarçado. Pelo contrário, é para ser importante, é para ser um momento em que o líder valoriza e que o liderado também. Então, ter essa técnica deixa essa estrutura do feedback mais clara e com mais chances de gerar desenvolvimento no outro. Esse acrônimo, que é o SCI, é basicamente a explicação do conceito dele. S de situação, C de comportamento e I de impacto. Então, a ideia é que essa técnica siga esse passo a passo. Eu vou sempre começar descrevendo a situação em que aconteceu aquele feedback, dando o contexto desse feedback, dando o momento exato, de preferência a data, horário, contextualização de local, para que a pessoa realmente coloque a memória dela nesse momento em que ocasionou a situação que gerou o feedback. Segundo, o comportamento, que foi o que eu falei aqui no início do vídeo. Eu preciso dar ênfase a qual foi o comportamento que aquele colaborador teve naquele momento que gerou essa conversa aqui, que gerou a necessidade desse feedback. Então eu preciso dar ênfase a isso. Foi esse comportamento. E, por último, o impacto, que para mim é um dos mais legais, que é você deixar claro que qual é o impacto que esse comportamento que esse colaborador fez está causando na empresa, na equipe, em você, nele mesmo, né? Então, quando você divide com esse colaborador qual é o impacto da ação, normalmente é quando ele percebe e fala, nossa, como isso está sendo prejudicial. Poxa, eu não queria causar esse impacto negativo. Então, essa é basicamente a técnica. Eu começo deixando claro qual é essa situação, depois eu deixo claro qual é o comportamento e, por último, o impacto da ação que esse colaborador teve. Vamos a um exemplo para ilustrar essa técnica. Começando com a situação. Então vamos pensar que você tem aí na sua equipe um colaborador que é responsável por um projeto e aconteceu de, durante repetidas vezes, essa pessoa está atrasando a entrega de um relatório importante para um cliente. Então você chama essa pessoa para esse feedback e inicia esse feedback deixando claro qual é essa situação, dando clareza mesmo. Então, nas 2 últimas semanas, no projeto X com um cliente tal, eu percebi que você teve 3 dias de atraso na entrega do relatório. Então, você foi bem específico sobre a situação em que isso está acontecendo. Comportamento. Tenho percebido que isso pode acontecer porque você está com uma dificuldade de gerir o seu tempo e organizar a sua agenda para conseguir enviar esse relatório no dia correto. Então, você deixou claro qual o comportamento que gerou esse atraso no envio. E, por último, isso acaba prejudicando a credibilidade que a nossa empresa tem perante esse cliente. E acaba atrapalhando, inclusive, a visibilidade do restante da equipe para esse cliente. Então, por último, você deixa claro qual é o impacto negativo que, se ele mantém esse comportamento, ele mantém acontecendo isso na empresa. Se você tivesse um colaborador que simplesmente deixou uma vez um atraso, e ele foi lá e enviou um e-mail depois de 2 dias, você pode falar com ele, olha, verifiquei que você enviou essa informação com atraso. Isso é um toque, pode ser chamado de feedback. Mas por que ele não entra tão bem nessa técnica? Porque não tem ainda um comportamento. Quando a pessoa atrasa uma vez, o atraso não é um comportamento. O atraso é um atraso, é uma falha. O comportamento vem quando esse atraso é repetido. Se a pessoa atrasa 3 vezes uma entrega, isso gera um comportamento. Falta de gestão de tempo, falta de organização, de planejamento, aí entram os comportamentos. Por isso que o SCI funciona muito bem quando você tem um comportamento por trás desse feedback, e por isso que é importante destacar ele dentro da fase do C, do comportamento dentro do SCI. Agora que você já ouviu um exemplo prático, tenta pensar na sua história profissional, na última semana, no último mês. Eu tenho certeza que você tem exemplos bem reais aí na sua equipe de momentos que talvez você poderia ter dado um feedback um pouco mais estruturado e não conseguiu. A minha dica, escreve isso. Abre aí abre um papelzinho de bloco de notas e escreve qual foi a situação, qual o comportamento que aconteceu e qual o impacto que gerou. Mesmo que você não tenha mais a oportunidade de voltar para essa pessoa agora para falar isso, porque já passou o timing, exercita a criação disso. No início é mais difícil você criar essa estrutura, depois fica fluido. Você não vai precisar mais se preparar tanto de forma formal para poder conduzir um feedback. Você vai conseguir estruturar isso na sua própria cabeça, porque fica fácil lembrar que eu preciso seguir essa ordem de 3 passos. Então, fica aqui como recomendação que você lembre aí das últimas semanas de uma situação real e consiga aplicar ela usando a técnica SCI.
Se você ainda ficou alguma dúvida sobre o tema, coloca aqui nos comentários abaixo do vídeo. Se você não é um gestor ou gestora, está aí no caminho de se desenvolver, envie esse vídeo para o seu gestor ou para a sua gestora, que talvez ainda não está conseguindo aplicar essa técnica com tanta clareza, e quem sabe essa pessoa não pode se desenvolver também. E não esquece de se inscrever no canal da Conexão Talento, a gente tem sempre vídeos aqui como esse, desenvolvendo gestores, equipes, RHs, para que a gente consiga ter empresas mais verdadeiras. Um abraço e até a próxima!